Aleluia, Jesus. Vamos colocar de pé. Vamos abrir a palavra do nosso Senhor, momento da palavra de Deus, de lermos a palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor que se encontra no Evangelho aqui, nas cartas aos Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Versículo 11. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Amém? Estarei lendo na versão NVI da palavra do Senhor, que diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Meu Deus e meu Pai, fala conosco através da Tua palavra, ó Deus. Tira, Pai, tudo aquilo que vem, ó Deus, para atrapalhar, para tirar a nossa atenção, ó Pai, aqui nesta noite do nosso meio. Em nome de Jesus, que venha cair por terra, meu Deus, toda a influência de Satanás, todo o mal, ó Deus, em nome de Jesus. E que o Senhor fale conosco nesta noite, que o Senhor venha tomar a minha vida como instrumento, usar a minha vida como instrumento, Pai. Que nada venha sair de mim mesmo, ó Deus, mas que eu seja somente um instrumento nas Tuas mãos. Aleluia, ó Deus, que o Senhor cresça, que eu diminua, ó Deus, e que o Senhor venha falar com todos nós aqui, com aqueles que estarão vendo esta transmissão, este culto, esta gravação, aqueles que estão vendo neste momento, Pai, o culto através das redes sociais, que o Senhor venha alcançar a todos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos. Podeis assentar. A palavra de Deus aqui em Romanos, capítulo 13, no versículo 11, nos fala sobre um despertar, o despertar de um sono, e que nos dias que nós estamos vivendo, que são esses dias, está mais presente do que nunca, essa sonolência nas igrejas, Não são todos, obviamente que não são todos, mas há sim uma sonolência dentro da igreja, Há ali um sono, algo que não deixam as pessoas despertarem, Há pessoas dentro das igrejas que estão acordadas fisicamente, mas dormindo espiritualmente, Muitos vivem uma aparência de religiosidade, mas sem uma transformação real, Estamos vivendo realmente os últimos tempos, e nós podemos contemplar que são os últimos tempos, porque nós vemos que há guerras, há rumores de guerras, crises no nosso país, em outros países, nós vemos as crises e o
o esfriamento espiritual. Nós vemos que isso está acontecendo sobre a face da terra, né? E nós, como cristãos, nós sabemos que isso são sinais do fim, né? Dos tempos. Nós sabemos que quando isso começasse a acontecer, saberíamos que Jesus Cristo está próximo de voltar e arrebatar a sua igreja, e levar a sua igreja. Mas muitos continuam dormindo, mesmo com tudo o que está acontecendo. Muitos continuam ainda vivendo, né, uma vida muito superficial. Elas não têm, né, uma profundidade, um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Nós vemos isso nos nossos dias. E às vezes nós conversamos com pessoas que são cristãs também, que dizem ser cristãs, e nós percebemos que é muito raso o conhecimento. Nós percebemos que o pensamento é diferente, não bate, às vezes não está batendo, né, os mesmos pensamentos. Aí o que dá a entender é que, será que nós estamos muito mais avançados do que essas pessoas no conhecimento da palavra ou das coisas que estão acontecendo? Essas pessoas não estão percebendo as coisas? Ou até veem, ou até percebem que estão acontecendo as coisas, mas não tem forças, não tem ânimo para se levantar, para agir, não tomam uma decisão. Não tomam, né? Aquelas pessoas que vivem tão paradas ali, estagnadas, estão vendo as coisas acontecerem, mas não tomam uma decisão, não se levantam, porque algo as prende, algo as segura, né? Não deixam que elas venham agir, né? Então nós percebemos que é uma sonolência. Há uma sonolência, né, sobre a igreja, né, a igreja, de modo geral, né, dentro das igrejas, né, vai ter aqueles que estão em alertas, mas também aqueles que estão dormindo. Então, de uma forma geral, a igreja, nós vemos que dentro das igrejas há aquelas pessoas que não despertaram ainda. Não despertaram ainda. Dormir espiritualmente, né, é estar presente no culto, mas distante de Deus no coração, né? É ouvir a palavra, mas não se arrepender, não mudar. Então, a palavra, ela precisa confrontar as nossas vidas. Ela precisa vir de encontro e nos confrontar. E nós precisamos, a partir desse confrontamento, nós precisamos, né, analisar a situação que nós estamos. Será que nós estamos conforme a palavra ou não? Será que estamos vivendo de acordo com aquilo que Deus quer ou não? E o que nós percebemos é que nem sempre, né, é só as pessoas que estão dentro das igrejas, não é porque somente elas querem dormir, mas às vezes quem está à frente, ou o líder que está ali na frente, ele não é capaz de dar uma palavra de despertamento, de dar um ensinamento que desperte ali as suas ovelhas, aqueles que estão sendo liderados. Há uma palavra rasa, há um ensinamento raso, né? Há líderes passando a mão na cabeça das pessoas e não confrontam as pessoas, o pecado das pessoas, não falam para as pessoas: você está errada, você não pode agir dessa forma,
Você não está indo de acordo, não está andando de acordo com a palavra do Senhor. Porque há um interesse, né? Nós sabemos que em muitos lugares há um certo interesse em manter a igreja cheia de pessoas, mas manter aquelas pessoas ali, né? Deixar aquelas pessoas ali viverem da mesma forma como elas viviam no mundo e não ensiná-las corretamente, porque há um certo interesse, e nós sabemos que há, né? Há um certo interesse, sim. Em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, e no versículo 5 diz assim, lá na parte final do versículo diz assim: o noivo demorou a chegar, e todos e todas ficaram com sono e adormeceram. Então é lícito que a igreja toda vai estar, nos últimos tempos, a igreja toda vai estar dormindo, porque o que o contexto desta palavra diz? Que haviam 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. 5, né, pegaram as suas vasilhas ali, as suas lamparinas, e também pegaram as suas vasilhas com azeite reserva. Essas são as prudentes. E a palavra também declara que 5 pegaram somente as suas lamparinas e saíram. Não levaram o azeite reserva. Então é lícito que toda a igreja esteja dormindo quando Jesus Cristo voltar, quando o noivo voltar. Mas a diferença vai ser entre aqueles que, né, buscaram ao Senhor, que buscaram, que obedeceram e que estiveram ali todo o tempo em obediências, servindo com fidelidade ao Senhor. E isso gera, né, vai gerando, né, como a palavra de Deus diz que elas tinham azeite em reserva, então vai gerando, né, algo espiritual, né, que vai manter aquelas 5 virgens ali, é o que manteve elas ali no caminho, e quando Jesus chamou, elas estavam prontas, mesmo que tiveram ali um momento de dormir, de sonolência. Então a igreja ela precisa buscar cada vez mais. O tempo é de busca, o tempo é de despertar, de buscar cada dia mais, cada vez mais buscar ao Senhor, buscar conhecimento, falar com o Senhor a cada dia, a cada instante. A palavra de Deus diz para orar sem cessar. A palavra de Deus diz que nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e falar com Ele em secreto, em oculto. Então, a oração tem que ser contínua. O aprendizado tem que ser contínuo. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós colocamos o Senhor para dentro de nós. Colocamos Jesus dentro do nosso ser. E nós vamos ver nas igrejas, né, muitos no meio do louvor com o coração longe. Está ali, está louvando, mas o coração está longe. As pessoas estão ali fisicamente, mas a mente, o coração não está no Senhor, né? E há também quem se acostumou tanto com o ambiente da igreja que já não sente mais nada também. Aqueles que estão tanto tempo da igreja e que não sente a presença de Deus e que não sente a palavra falar, não sente um confrontamento quando a palavra fala, né? Há essas pessoas dentro das igrejas.
O Senhor está falando, mas as pessoas como se estivessem anestesiadas. Quando a gente está anestesiado, a gente não sente nada, né? Pode fazer o que quiser naquele local de anestesia que nós não sentimos. E o cristão que está dentro da igreja, que não sente mais a presença de Deus e que não sente nada, ele está anestesiado. Está dormente, está adormecido. E pior, né? Pior que dormir, né? É não perceber que estar, né? O pior que dormir é não perceber que estar dormindo. Como assim? Né? Você não está de acordo com a palavra do Senhor, mas você não está percebendo. Você não está fazendo aquilo que é certo, você está agindo de forma errada, mas você não está percebendo. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Né? O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que é o Deus desta era, deste século? É tudo aquilo que o inimigo põe de distração na nossa vida. Tudo aquilo que ele põe para desviar o nosso foco, para tirar a nossa atenção. Porque o nosso foco é o quê? O nosso foco, a nossa intenção maior é a nossa salvação, é seguir a Jesus. É seguir a Jesus. Essa tem que ser o nosso foco, a nossa maior intenção. Mas o Deus desta era, ele quer tirar a nossa atenção. Ele quer tirar o nosso foco. E ele está fazendo isso. Ele está sendo muito bem sucedido nisso, porque muitas pessoas não estão percebendo. Muitas pessoas não percebem, né, que aos poucos, gradativamente, elas dão mais importância para outras coisas do que para Jesus. As pessoas, aí começa, né, você ia com tanta frequência na igreja, ia com tanta frequência, frequentava ali todos os cultos, fazia tudo, aí depois você vai ver que vai caindo a frequência, você vai deixando de lado, vai dando importância para outras coisas. E aí ele vai tirando, ele vai conseguindo o que ele quer, que é tirar o nosso foco. E aí é que nós temos que estar vigilantes. Temos que estar vigilantes com as coisas que vêm tirar a nossa atenção e o nosso foco de Jesus. Porque o nosso alvo é Jesus. E o apóstolo Paulo, ele fala, olhando com os olhos fixos para o alvo, eu prossigo. Então os olhos dele estão fixos em quem? Em Jesus Cristo, no alvo. E os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus. E por mais que o diabo tente nos distrair, tirar a nossa atenção, colocar distrações na nossa vida, nós temos que permanecer firmes para não cair na tentação, né?
não vir cair em tentação. A cegueira espiritual impede de ver a gravidade do pecado, a urgência do arrependimento e a volta de Cristo. Olha só o que a cegueira espiritual faz. Impede, de ver a gravidade do pecado. De seja, você não consegue ver o tamanho do pecado que você está cometendo. E a urgência de quê? De se arrepender, porque você tem que ter a urgência do arrependimento. Se você tem ali a consciência de que pecou, você tem que ter a urgência do arrependimento. E você tem que estar atento à volta de Cristo, porque isso, uma coisa leva a outra. Uma coisa está ligada à outra. Eu preciso me arrepender porque Jesus vai voltar. E se ele voltar e eu estar errado, no caminho errado, em pecado, eu vou ficar. Então a urgência, tem que ter a urgência do arrependimento, para que quando ele volte, ele não venha nos encontrar num caminho errado, mas num caminho de justiça, um caminho de retidão. E há pessoas crentes, cristãs, que têm a palavra de Deus, a Bíblia, em suas mãos, mas sem revelação no coração da palavra do Senhor. Nós vemos um mundo aí cada dia pior, mas muitos só pensam em si próprios, no seu próprio conforto. E olham, muitas das vezes criticam, muitas das vezes olham aqueles que estão ali constantes na igreja, indo na igreja, que escolhem aquilo que Maria fez, O que Maria fez? Ela escolheu ouvir Jesus. Escolhe a boa parte, Só que tem pessoas que estão de fora, que olham isso e criticam. Mas você só pensa em ir na igreja? Mas você só pensa, se você fica fechado nesse seu mundinho, você não pensa em fazer outra coisa? A palavra de Deus, declara, o salmista declara que mais vale um dia em seus átrios do que 1000 em outro lugar. É mais precioso um dia na presença de Deus do que a gente estar em outros lugares, passar mais tempo em outros lugares e nada dessas coisas preencher o vazio em nosso ser, em nossa vida, em nosso coração. Por isso que o salmista declara, pode ter 1000 coisas no mundo, distrações, pode ter as melhores coisas aí fora no mundo, mas nada é como Jesus. Nada vai preencher o vazio em nosso ser como Jesus preenche. Nós estamos nos últimos dias, Mateus 24 nos mostra os sinais. Assim como eu já citei aqui, são guerras, é ódio e frieza, Em 1 Pedro, capítulo 7, o capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam prudentes, estejam alertas por meio das suas orações. Então nós temos que estar em alerta, porque o fim está próximo, Deus está alertando a sua igreja, é hora de viver como se hoje fosse o dia da volta de Cristo. Nós temos que viver todos os dias como se fosse o dia da volta de Cristo. E 1 Coríntios
capítulo 10, versículo 12, 1 Coríntios 10, 12, diz assim: assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Né? O orgulho espiritual, ele é traiçoeiro. Até aqueles que se julgam estar fortes, né, podem cair. E nós vemos que isso acontece muito. Nós vemos, né, nós vivemos esses dias. Vemos aí tantos líderes, né, que tinham tantas pessoas ali, liderando tantas pessoas, inúmeras pessoas, que não dá nem para contar, mas que em algum momento da sua vida caíram, né? Então, nós não podemos deixar o orgulho, né? O orgulho, né, tomar conta da nossa vida, achar que nós estamos bem, que nós estamos fortes. Não, nós temos que ser sempre humildes, né? Precisamos de humildade e dependência, sempre depender do Senhor. A dependência contínua do Senhor, né? A vigilância é diária, todos os dias, sempre, né? Para terminar, a igreja precisa acordar, né? A igreja, ela precisa acordar. O Espírito Santo está ainda em nosso meio e Ele chama, né? O Espírito Santo ainda continua a chamar a sua igreja, aos fiéis, a todos, né? A igreja, então, precisa despertar, né? Precisa despertar. Nós precisamos estar vigilantes, e não deixar que venhamos estar cegos espiritualmente, né? Não estar anestesiados na presença do Senhor, não deixar que isso venha acontecer. Porque o que a gente vê nesses dias é que o que dá a entender é que, principalmente nessas grandes denominações, é que as pessoas parece que não estão indo ali por Jesus, mas parece que estão indo pelo convívio social umas com as outras. Não que o Senhor Jesus não queira isso, né? Ele quer que todos estejamos em comunhão uns com os outros, mas parece que a prioridade é fazer contatos umas com as outras, se beneficiar desses contatos. Parece que virou um grande lugar de negócios a igreja. E o foco principal, que é buscar ao Senhor Jesus, está em segundo plano. Aí parece que as pessoas estão indo para a igreja somente para se relacionar umas com as outras, conhecer pessoas diferentes. Né, qual não tem uma explicação, né? A explicação maior é as pessoas estarem dormindo mesmo. E a palavra de Deus, ela é bem clara, e é lícito isso, né, nos nossos dias. Mas nós temos que vigiar, estar vigilantes para que não venha acontecer conosco. Amém?